Queridos irmãos, uma das sugestões para o mês da família é o livro de Provérbios. E a gente está lendo o capítulo 1. E eu confesso que li e a mensagem desta manhã é extraída também deste livro. Nós temos o tema central, o tema na nossa igreja nesse mês é Jesus é a salvação da família. Jesus é a salvação da família. Provérbios capítulo número 1, o versículo de número 20 e diante. Chamar a atenção dos irmãos para a leitura. Vou procurar ser breve, mas essa mensagem me chamou muita atenção. E também eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com a sua casa. Você que está em casa também, fique bastante atento. Provérbios capítulo 1. Esse capítulo foi lido, a proposta de todas as famílias. Versículo 20 até o versículo de número, Provérbio 20, 1 de 20 a 33. Vejamos a palavra do Senhor sentado, como os irmãos estão, jovens, adolescentes, toda a igreja, mas com bastante atenção. Capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levantam a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo como perdição, como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. E não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem me der ouvidos, habitará seguramente, estará descansado do temor do mal. Eu gostaria que toda a igreja, os irmãos que pudessem, lesse comigo o verso 33, vamos lá? Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Obrigado, meu Deus, pela instrução da Tua palavra, Deus. Pai querido, não é a palavra do pastor, do homem, mas é a Tua palavra, Deus, que é revelada, Deus, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque nesta manhã estamos, ó Deus, dando abertura, ó Deus, oficialmente neste domingo, ao tema família. Que o Teu Filho Jesus Cristo é a salvação da família. Obrigado, ó Deus, porque o apóstolo Paulo, quando ele estava na sua esfera missionária pregando a palavra, ele disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Obrigado também porque ouvimos, ó Deus, esse eco também no Antigo Testamento, quando Josué, depois de 31 reis, tantas batalhas, ele chegou a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo prazer que temos de te servir na beleza da tua santidade. Obrigado, ó Deus, pela experiência de ter uma família. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Eu peço nesse momento a tua bênção sobre cada família aqui representada. As famílias que estão em casa também acompanhando. Aquelas que não estão. Cada família, ó Deus, receba de ti a tua graça e a tua misericórdia. E ande em obediência para desfrutar, ó Deus, das bênçãos que o Senhor tem, ó Deus, prometido para cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, temos o tema geral, Jesus a salvação da família, mas temos os subtemas a cada domingo, e a cada quarta-feira, falando também sobre a salvação que é em Jesus Cristo. Mas aqui tem uma ressalva: aquele que obedece a minha palavra. Não é nenhum segredo para os irmãos que Jesus Cristo, ele foi um pregador com grande ardor.
Jesus Cristo pregava a palavra e ensinava a obedecê-la. Jesus Cristo, ele chegou a elogiar quem escuta a palavra, chamando de bem-aventurados os que ouvem. Mas ele também disse que bem-aventurado, não apenas os que ouvem, não apenas os que leem, mas parece que ele dá um destaque àqueles que obedecem a sua palavra, que praticam a sua voz. Não basta apenas ser ouvinte ou ter um relatório de uma família antiga dentro da igreja, que já veio de muitas gerações de crente, não basta isso. É preciso ter uma vida de temor ao Senhor. Inclusive, Provérbios, no capítulo 1, esse capítulo que nós estamos lendo, esta mensagem, no versículo número 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Infelizmente, hoje nós observamos muitas famílias que estão construídas na areia. E o que acontece com a família construída na areia? Essa família vai desabar. É a Bíblia que ensina. Jesus Cristo, no seu Sermão da Montanha, ele falou muito sobre isso. Ele disse que uma casa construída sobre a rocha é uma casa que não só ouve a palavra, mas coloca em prática. Ele disse que é prudente esse homem. Esse homem não apenas escuta, vai vir sobre ele provas. Até o justo, o homem que anda em obediência ao Senhor, a família que anda em obediência a Deus, não deixará de vir provas para ela. As provas acontecerão na família obediente. Seria um erro pregar, dizer que uma família que está em Cristo não passa por prova. Passa. E você vai entender isso lendo a Bíblia. Famílias como de Noé, um homem íntegro, temente a Deus, fiel, se desviava do mal. Era uma família que, pela lógica que a gente muitas vezes quer compreender, não deveria vir lutas sobre essa família. Mas veio prova sobre a família de Jó, e foi uma prova devastadora, que acabou com os filhos, acabou com o patrimônio que ele tinha, e Jó zerou. É o que diz a Bíblia. Então, muitos pregadores da teologia da prosperidade encontrarão dificuldade em dizer que a família não passa por lutas, porque elas passam. Você vai ver a família de Jacó, passou por lutas, muitas lutas. Se você tiver a preocupação de fazer um estudo sobre a família do rei Davi, passou por lutas, muitas provas dentro da casa de Davi, e muitos outros expoentes, pessoas que se notabilizaram, chamados por Deus, homens como Samuel, teve também dificuldade com seus filhos. Sacerdotes como Eli tiveram dificuldades também com seus filhos. Pessoas que tinham cargo dentro da igreja, pessoas que tinham tempo, tinham chamados, mas também tiveram dificuldade com a sua família. Inclusive, Deus disse para Davi que uma espada estaria na sua casa, falando de lutas, de dificuldades. Então, queridos irmãos, não se impressione se você é crente, servo de Deus, batizado, membro de igreja e tem muitas informações bíblicas. Se você passa por lutas, quem é que não passa? Todos nós passaremos por lutas. Jesus Cristo, ele foi bem claro, dizendo isso para todas as famílias: no mundo tereis aflições, no mundo tereis perseguições. Mas, irmãos, ele fala dessas lutas e fala também que é possível vencê-las. Mas quem que vence essas lutas? No Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, é o primeiro discurso que Mateus registra do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de muitos ensinamentos que o crente deve observar, deve obedecer, deve ter cuidado em cumprir o que Deus mandou. E ele disse que essas pessoas que ouvem as palavras e as cumprem, vai ser um homem que realmente a sua fé está firmada no Senhor, na rocha. Vai vir as lutas, mas ele não vai sair do seu lugar. Vai vir as batalhas, mas ele permanecerá. E quando eu estava lendo Provérbios, veio uma sintonia dentro desse texto, sobretudo no versículo de número 1:33, que é o final. Ele diz assim, presta atenção: mas quem me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Vai vir um mal? É possível. Vai vir um temor? Vai vir sim. Vai vir as más notícias? Sim. Pela desobediência de muitos vão cair, mas quem está firmado em Deus precisa entender que nós iremos vencer cada batalha. Embora na ótica do mundo a vitória não é como o mundo às vezes pensa, às vezes parece até que estamos sendo derrotados aqui, mas você está firmado no Senhor. É possível que a gente não entenda direito quando Jesus Cristo dá ordem a seus discípulos para passar do outro lado. Os discípulos estavam em obediência a Cristo, mesmo assim veio uma tempestade,
jogando aquele barco, mas os discípulos estavam em obediência, vinha do ministério, da caminhada, mas o barco deles ficaram atormentados com aquela fúria do mar, aquela tempestade. Mas ali quem estava? Jesus Cristo. A importância da salvação está no nosso barco. Jesus é a salvação da família. Quando essas tempestades vier e quiser acabar com a tua casa, com a tua vida, Jesus está presente e você começa a clamar, gritar por Jesus Cristo por socorro, e Ele vai se levantar, vai acalmar o vento, vai mandar o mar se aquietar e a família segue viagem. Nós precisamos confiar no Senhor. Queridos irmãos, mas tem algo que eu preciso falar nessa visão. Quando li esse texto, o versículo 20, aqui eu estava observando um comentário de um autor, de um doutor. Ele dizia assim no versículo de número 20, o cuidado que nós precisamos ter. Ele diz assim, no capítulo 1 e o versículo 20, a sabedoria grita nas ruas. E aqui, meus irmãos, me parece que ele está falando de algo muito importante na vida do crente, ter sabedoria. O temor a Deus é o princípio dela, está no versículo número 7, mas aqui ele fala justamente da importância da gente andar com Deus, andar seguindo a sua verdade e a sua palavra. Quem me der ouvido, e eu faço uma pergunta, será que tem alguém que não tem dado ouvido a Deus? Quem me der ouvido andará seguro, diz o texto sagrado. Infelizmente, assim como no Israel passado, hoje também muitos não têm dado ouvido à mensagem de Deus. Mas quem me der ouvido viverá seguro. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Lembra do hino? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, porque você está seguro, e essa segurança não é a tua força, está muito longe disso. Não é a tua sabedoria ou o teu tempo e experiência. Essa segurança quem dá é Jesus Cristo. Eu elevo os olhos para os montes, de onde virá meu socorro e a minha segurança? Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa segurança não está firmada no nosso conhecimento, mas em Deus que faz todas as coisas em nossa vida. É Ele quem nos sustenta. E aqui o texto diz, a sabedoria, aqui no versículo 20, que fala sobre, ela grita, está gritando, é a palavra de Deus. Aqui nós temos como que fosse uma personificação de uma mulher pura e justa, a sabedoria, e sua missão é exortar os insensatos que não querem ouvir. A sabedoria segue falando aos indiferentes e aos que a ela se opõem, descrevendo os resultados terríveis de não buscares em Deus o verdadeiro conhecimento. Entretanto, para aqueles que as ouvem, quem ouve a sabedoria, prestando atenção aos sábios conselhos divinos, existe paz, mesmo quando o mundo está em guerra. Existe paz, mesmo quando o mundo está no sofrimento. Eles aguardam com confiança a salvação prometida por Deus. Mesmo está todo mundo se acabando, mas você está seguro. A família que serve ao Senhor está segura, porque está em Deus. A questão é essa. Mas irmãos, quantos rebeldes? E se a gente for analisar, estamos num tempo de rebeldia. Muitas pessoas em rebeldias, desobedecendo a Deus, que nada, quem manda na minha vida sou eu. Não é desse jeito que o pastor está dizendo, e pode até dizer, não é essa a interpretação que a Bíblia está falando, mas é. Fala sobre pessoas que desobedeceram. Você pode conferir comigo a ajuda dos irmãos. Olha onde é que elas estão, a sabedoria. Nas encruzilhadas, nos púlpitos, está no tumulto, ela está clamando. As estradas estão na porta da cidade e profere as palavras. Queridos irmãos, nunca tem se pregado tanto o evangelho como hoje. Outro dia eu estava em casa para assistir aqui a nossa programação ao vivo, e a gente encontrou tantas igrejas em online. Eu disse, meu Deus, quanta igreja! Era tanta igreja, todo mundo falando, os pastores pregando, seminarista, todo mundo esperto, as igrejas mandando opinião, o pessoal participando. Mesmo a pandemia, mesmo com a redução de pessoas vindo à igreja, não pararam, estão trabalhando. A igreja não parou. Um exemplo é a IEBT. Nós não estamos parados, mesmo no meio dessa guerra. É verdade que houve acomodação por parte de alguns, mas a igreja continua. Aí veja o que ele diz aqui, presta atenção, se a gente não pode fazer uma aplicação. Até quando, Onésio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, será que tem pessoas escarnecendo no tempo de hoje? Sim,
Pessoas que sabem, estão vendo, mas mesmo assim estão escarnecendo. Até quando vocês vão permanecer com escárnio? E vós, loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? O temor do Senhor não é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. A Bíblia chama de louco quem está ouvindo a verdade e está desprezando. Hoje eu estava vindo da minha residência com minha família, a igreja, e eu vi algumas pessoas, famílias até, que têm ocupação em tudo no domingo pela manhã, menos a casa de Deus, passeando. E eu comentava com minha esposa, é uma coisa muito nossa, disse, olha, vamos orar pelaquela família, não apareceu mais na igreja. Onde é que estão essa hora? Aqueles irmãos, não são poucos, que não estão ligando muito para culto online, a gente fica avisando, ou presencial, não estão nem aí, querem nem saber. E até coloca como vírus, como apoio para as suas faltas. Ah, tem um vírus, tem isso, tem aquilo, não vem mais. Embora saiam para todo lugar. Mas a sabedoria, a palavra está sendo anunciada. Verso 23 diz assim, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Queridos irmãos, a gente tem visto tantas coisas. Ontem um irmão ligava para mim chorando muito, não é dessa igreja, chorando bastante, perguntando, pastor, 10 dias só, que essa pessoa minha foi para o hospital, e em 10 dias veio a óbito, estava bem, o que está acontecendo? Eu não estou aceitando isso. E esse é um homem de Deus, ele disse, vai orar, meu irmão, vai orar porque ninguém está entendendo não, queria ter uma explicação pronta. Tem famílias que passam e retornam para aqui, tem outras que se pegar, acabou, a gente não sabe, não pode calcular, e ninguém pode dizer como é que vai acontecer. São tragédias que têm acontecendo. Hoje eu recebi ligações de irmãos dizendo, pastor, ore por mim, porque a minha família está com dengue, é a chikungunya, e tem sinais, é muita febre, e estão com medo até da zika, tanta coisa que já passaram, e parece estar voltando com força agora, diante de tudo o que está acontecendo, e são sintomas bem parecidos com a pandemia, com a Covid-19, tudo isso atormenta, famílias que estão sofrendo, famílias que estão de lutos, famílias que estão chorando. Mas Deus começou a anunciar, está dizendo, eu estou repreendendo sobre vós, eu quero que vocês saibam a minha palavra, mas no verso 24 diz, eu clamei, mas vós recusaste, porque também estendi a minha mão e não quiseste ouvir, e tem mais, você não tem me dado atenção, não tem dado atenção à minha palavra, tem pessoas que não estão dando atenção às coisas de Deus, tem tempo para tudo, se dedica a muita coisa, para a igreja parece que faz como que fosse uma má vontade, pegando no empurrão, não tem aquela alegria de servir ao Senhor. Ele está dizendo isso aqui, e a sabedoria está clamando. Veja o versículo número 25, no versículo 24 termina dizendo que não me deram atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Quem que quer repreensão? Que nada, eu quero lá repreensão. Quem sabe da minha vida sou eu com Deus, não tem nada a ver com pastor nem com igreja não. Às vezes a mãe fala, tem até medo de falar, porque tem uma patada tão grande se falar. Tem filhos que não ouvem mais o pai e a mãe, não ouvem mais não, e está aí se acabando. E a mãe muitas vezes e o pai dentro da igreja, vendo tristemente, pessoas que realmente já não estão na casa do Senhor. Vem em tempo de festa, como agora não está tendo festa, acabou. Você sabia que só vem gente em tempo de festa? Não está tendo mais festa, então não vem mais. Deixaram a casa do Senhor, não é porque estão em casa arriados, não, graças a Deus que não estão arriados, mas estão arriados espiritualmente, estão caídos espiritualmente, já não têm desejo de servir ao Senhor. Também a sabedoria está dizendo aqui que eles que rejeitaram, veja que é muito forte isso, viu? Tem pessoas que sentem dificuldade até de compreender esse texto. Aquelas pessoas que não estão me ouvindo, estão me rejeitando, estão me dando as costas, vai chegar o tempo do terror. E no versículo 26 diz assim, mesmo versículo 26, os irmãos se puderem me ajudem. O que é que está escrito? Vamos lá? Também eu me rirei na vossa e zombarei, vindo o quê? 27, vamos ler. Vindo como assolação o vosso temor e vinda a vossa perdição como a tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, verso 28. Então a mim clamarão, de madrugada me buscarão. A gente tem um versículo que diz assim, eu amo os que me amam. Quem me busca pela madrugada me encontrará. Mas vai chegar um momento que não vai chamar, não vai não. Estão brincando com Deus. Ai Deus, eu sou crente. Mas aí está na bebida, está no álcool, está na prostituição,
Está no mundo, não querem saber de nada. Eu estava outro dia aqui falando sobre os tempos de Noé e o tempo de Ló. Casa, se dá casamento, se projeta para tudo. Constrói, faz tudo. Mas as coisas de Deus, pouco ou nenhum interesse. Eu vou rir quando acontecer isso. Parece que é uma força de expressão muito forte. Vinda a vossa assolação, vinda a vossa perdição, vinda a tormenta, vai vir aperto e angústia, vão me clamar, mas eu não virei. Agora, por que isso? Verso 29, presta atenção, igreja, eu já quero terminar. Por que tudo isso? Porque aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, rejeitaram, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, aqui é a lei da colheita e semeadura. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios, porque o desvio dos simples o matará, e a prosperidade dos loucos destruirá. Mas se me derem ouvido, serão salvos. Jesus está dizendo que é a salvação da família. É impressionante que aqui é um convite, mas não se deixe seduzir pelos pecadores. Vão querer te seduzir. Tem tanta gente dizendo que não importa mais igreja, não importa mais se reunião. Outros estão totalmente distanciados e outros estão achando até normal. E tudo isso não é nada normal. É o fim do tempo. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão com suas próprias opiniões. Já não houve mais pastor, não adianta não. Sempre tem a sua própria opinião que difere de qualquer pastor. Para que até pastor? Rejeitam os ungidos que Deus tem colocado na igreja. Não tem mais em consideração, não ouve mais a voz. E quando eu me lembro que rejeitaram Jesus, e quanto mais os seus pastores, seus enviados, não querem mais ouvir. Querem ouvir toda hora afago, elogios, tapinha nas costas. Aí gosta, fica derretido. Não é isso que Deus está dizendo. Tempos difíceis estão passando. E é hora da gente consertar. E o conserto vai começar, e começou, na casa de Deus. Mas muitas pessoas não estão querendo ouvir. Agora, quando chegar a hora da prova, meu Deus, eu dei tempo para você. Eu não sei que tempo é esse, mas a Bíblia chega a dizer também, um profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não sei se você já viu esse versículo. Invocai-o enquanto ele está perto. Vem para a igreja, outro dia. Está uma bênção, está online. Nem te ligo. Hoje está tendo assim, mas infelizmente é assim. Vai ter encontro da juventude online. Quero não. Escola dominical. Não vou nada. Escola dominical. Culto à noite, 4 horas. 4 horas da tarde? A hora do meu sono? Não tem esforço nenhum pela obra do Senhor. Só querem gozar a vida. E crer ao seu modo. No tempo da escolástica, diz que tinha um teólogo chamado Marcião. Era da patrística, dos pais da igreja. Esse Marcião, ele lia a Bíblia. O que interessava ele ficava, o que interessava ele rasgava. Aí a Bíblia dele não era a Bíblia sagrada, era a Bíblia sangrada. Tem muita gente que tem tirado, e é do seu jeito, sua interpretação. Dizimista, para que isso? E a igreja muitas vezes sofrendo por conta de pessoas que até pregaram sobre isso, que até ensinaram e dão testemunho, mas são infiéis a Deus. Infiéis, não são fiéis ao Senhor. E eu lamento não poder ajudar. A sua infidelidade levará você à perdição. É o que a palavra de Deus diz. Eu sei que muitas pessoas, e até púlpitos que não falam mais sobre isso, com medo de perder, não tem não, sabe por quê? Se a gente perder é porque nunca foi da gente, estava aqui só. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus entende quando Deus fala, que Deus está se revelando, mas os loucos desprezam a palavra de Deus. Sempre tem um comentário a mais. E o pior, ensinam aos novos convertidos errado. E tem pessoas que estão indo no caminho dessas pessoas, que não estão pregando a verdade. Estão embrutecidas, mentes cauterizadas. Não ouve mais a palavra do Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Perdição da família. A casa caiu, porque não foi edificada na rocha. E os pastores não devem ter medo de dizer isso, porque está na Bíblia. Ouvem, mas não praticam a verdade de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É hora de despertar.
Pergunta a teu filho quando chegar em casa por que ele não veio para a escola dominical. Ah, você não tem coragem não, né? E faz tempo que os medrosos não falam mais. Pergunta, entende ele, ora por ele, mas diz assim: estou sentindo a tua falta. Obrigado, meu Deus, mais um culto, ó Pai, uma mensagem. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, ó Pai. Eu que estou na condição de pregador nesta manhã, porque essa palavra é como uma espada de 2 fios, ela corta de um lado e do outro. Ela é para mim e ela é para cada um que está ouvindo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não desprezar os teus conselhos, ó Deus, a não rejeitar a tua repreensão, ó Pai, e humildemente pedir perdão. E nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade, ó Pai. Isso, ó Deus, é uma mensagem para cada família que nesse momento está escutando, ó Pai. E não apresentar, Deus, desculpas, porque diante do Senhor, ó Pai, o Senhor é que conhece. Ninguém, ó Pai, vai escapar do juízo. A tua palavra diz que todos nós, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que tu és o Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas famílias que ouviram. Nos ajuda, ó Deus, a entender o teu chamado, o compromisso que temos, ó Deus, da tua casa de oração. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Deus, se de alguma forma muitas vezes estamos tão desmotivados. Nos ajuda a continuar, mesmo em tempo de pandemia, tanta dificuldade, a fazer a tua vontade. Nos prepara agora para o culto administrativo. Tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Pode dizer amém.